Vamos ver o José Cobori, financista lá no Opera Como Mundi. todo o capitalismo financeiro gera esses ciclos de crise, a gente já estava iminente de uma crise financeira global, né? E eu acho que a guerra do Irã, na realidade, vai acelerar isso aí, porque o impacto imediato é sempre uma geração de crise de liquidez, né? Porque o capital, na sua reprodução, ele precisa cada vez de mais liquidez para alimentar essa pirâmide, né? Que a criação de bolhas é uma pirâmide. Quando tem mais dinheiro entrando do que saindo, isso vai se inflando. E essa pirâmide estava sendo inflada não só na bolha da inteligência artificial, na bolha do crédito privado, que começou a ruir também, e a guerra, na realidade, ela proporciona um enxugamento desse fluxo de liquidez que todas essas bolhas exigem para continuar de pé, para que essa pirâmide continue de pé. Então, essa crise de liquidez que está sendo gerada pela guerra do Irã, inevitavelmente vai gerar uma crise financeira global. Por que a guerra gera uma crise de liquidez, Cobori? Tentar explicar mais ou menos, do ponto de vista das finanças, né, já que eu sou um financista, porque todo o capital, quando eu falo capital fictício, todo mundo lembra de Karl Marx, né, mas se você olhar, desde a economia clássica, já existia uma preocupação. Estamos com um pouco superchats, turma. Que a gente chama do capitalismo financeiro, do rentismo, era uma preocupação do David Ricardo, mas, obviamente, naquela época, eles tinham a preocupação da herança pós-feudal de criar uma espécie de rentismo sobre aquela indústria que estava nascendo com a Revolução Industrial. Então, o capital fictício, na realidade, as empresas vão atrás desse capital, num primeiro momento, e esse capital só é aportado na empresa porque existe uma promessa de lucro futuro, uma promessa de fluxos de caixa que vão ser geradas. Então, eu costumo, como eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, eu costumo explicar que, na realidade, o que está determinando o valor das empresas é só 1% das pessoas, né? Porque o movimento em todas as bolsas do mundo é em torno de 1% das ações são negociadas todos os dias. Pode até ser a mesma pessoa que está negociando, pode ser pessoas novas, mas sobre o ponto de vista dos números, é 1% das ações que estão sendo negociadas e estão precificando as 100% das ações da empresa. E aquele 1% que está sendo precificado, quando a gente faz os cálculos que a gente chama em finanças de valuation, a gente faz um cálculo de projeção futura de caixa, traz a valor presente sobre um dado risco, que é expresso pelo custo de capital, e você chega, essa empresa vale 10 bilhões. Né? Só que para ela valer os 10 bilhões, todo esse fluxo que você projetou tem que se realizar. Né? Então, em algum momento, quando o mercado descobre que isso pode não ser realizado, ele precisa ajustar o valor presente daquela ação, que é quando todo esse negócio começa a ruir no mercado de ações, no mercado de derivativos, no mercado de futuros. Só que o que mantém esse 1% girando e precificando toda a economia, por mais que seja uma economia irreal, que é um capital fictício, é porque existe um fluxo de dinheiro circulando na economia, um livre fluxo de capitais, principalmente com o neoliberalismo, foi criado, né, o que eles obrigaram com o Conselho de Washington que o mundo seguisse, né, o livre fluxo de capitais, o livre comércio, privatizações, austeridade fiscal, ou seja, os estados não podem gastar, justamente porque eles não queriam concorrência, né? O Estado americano, principalmente o sistema imperialista estadunidense, sempre privilegiou a sua oligarquia liberal, suas grandes corporações. E a forma que essas grandes corporações têm de explorar os outros países é que os outros países não sejam competitivos. Então, todo esse fluxo foi criado também no mercado interbancário mundial, desde 71, quando caiu o padrão ouro, isso foi de forma exponencial, né? Com a moeda fiduciária, que era o dólar, com o sistema do petrodólar, que foi depois do choque do petróleo de 73, em 74, o acordo com a OPEP, né, com a Arábia Saudita, que criou essa, digamos, uma espécie de lastro para o dólar, já que não tinha mais o ouro, foi o sistema do petrodólar. E o acordo do petrodólar foi justamente para dar mais confiança ao dólar e mais liquidez no dólar no sistema financeiro mundial. Porque ele explicou... É um acordo que obrigava o dólar sempre, o petróleo sempre a ser negociado no dólar. O que eles fizeram, porque o choque do petróleo, você conhece muito bem essa história, mais do que eu, né, foi justamente porque a guerra de Israel, do Yom Kippur, a revolta do mundo árabe, eles aplicaram o choque do petróleo em 73 como forma de punir o Ocidente, né, por ter apoiado Israel naquela guerra. E aí os Estados Unidos providenciou que se derrubasse o monarca da Arábia Saudita, que era o líder da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, colocou lá um aliado, e com esse aliado ele fez o acordo do petrodólar, porque desde 71, quando acabou o padrão ouro até o choque do petróleo, o dólar ele ainda passava por uma crise de credibilidade, porque era uma coisa meio ilusória, né? Não existia muito esse conceito de moeda fiduciária e todo mundo que acreditasse nisso, você tinha que confiar naquilo, porque até então era, você tem um papelzinho verde pintado aí, no limite você pode trocar por ouro. Quando ele acabou isso, gerou uma certa estabilidade. Então, os Estados Unidos viu o acordo do petrodólar como uma forma de tentar dar esse lastro, essa confiabilidade de novo. Foi o que ele fez. Obrigou a Arábia Saudita
sempre que eu falo obrigou, porque todo mundo fala que foi um acordo, mas não foi. Quando você é uma potência como é os Estados Unidos, hoje ele pode ser enfrentado pela China. Mas até a ascensão econômica da China, os Estados Unidos não fez nenhum acordo, ele obrigou os outros a aceitar o que ele queria. Né? Foi assim com o Acordo de Plaza, foi assim com todos os acordos que os Estados Unidos fez. Então ele obrigou a Arábia Saudita e, em consequência, todos os países da OPEP a aceitar dólar. Agora vocês só comercializam petróleo em dólar. Só que todos esses dólares que vocês vão ter são países atrasados, né? Aquelas monarquias do CCG, aquele bilhões e bilhões de dólares, que você vai fazer com o dólar? Não, você vai aplicar em título do Tesouro Americano. Em troca desse acordo que eu estou fazendo com você, eu te dou proteção militar, foi o que ele ofereceu para as 6 monarquias do CCG, que, na realidade, não era um apoio, um guarda-chuva militar que ele estava dando só para atender os interesses dos Estados Unidos. Essas monarquias aceitaram porque era para atender o interesse deles contra a sua própria população, né, que poderia se revoltar, ter revoluções como teve a Revolução do Irã em 79. Então, foi um acordo ali que agora está um pouco ruindo. Só que todos esses dólares que foram utilizados nesse comércio do petrodólar são reciclados do mercado financeiro americano, não só em títulos da dívida, como em liquidez para o mercado de ações americano. Né? Então, Obrigado, os grandes Marlene. fundos, os maiores fundos que investem em inteligência Se o Rachadinha ganhar, já era o Brasil, Estados Unidos, são fundos dessas monarquias do CCG. Então, Obrigado, você querido. já começa a ter uma espécie de 163, liquidez. gente. E junto com, direto no mercado de ações, tem a Vamos bolha pingar, do crédito turma. privado, que, não sei se você lembra, depois da crise do subprime, se estabeleceu uma série de regras para que os bancos não fizessem, né, tivessem uma série de regulações para que não se repetisse o erro lá que culminou na quebra do Lehman Brothers. E o que aconteceu? Eu sempre falo, o capitalista ele sempre dá um jeito de burlar as regras. Então, é o que a gente chama de shadow bank, né? 240 trilhões de dólares está nesse que a gente chama de shadow bank. Então, os bancos não fazem, mas eles emprestam fundos, emprestam dinheiro para esses fundos fazerem por eles, que é a emissão de crédito privado. Então, tem uma grande parte do capital terceiro que está entrando na bolha de inteligência artificial via crédito privado e diretamente via ações. Né? Então, mas é um sistema que depende dessa liquidez, de dinheiro entrando. E quando esse dinheiro começa a parar de entrar, que é o que a gente chama de crise de liquidez, é que você começa a ter, esse castelo de cartas começa a ruir. Mas por que a guerra provoca a crise de liquidez? Ou pode provocar? Ela interrompe esse fluxo de capitais que o capitalismo financeiro cria. Então, em momentos de estabilidade, existe um fluxo de capitais. Quando ela interrompe isso de várias formas, diretamente, né, esse dinheiro que estava vindo do Oriente Médio para alimentar o mercado financeiro americano não vai mais na mesma intensidade. Eu costumo falar, é tipo aquela bicicleta, né? Se você não cair, você tem que continuar pedalando e talvez, depende do exponencial que você quer que esse negócio cresça, você tem que pedalar cada vez mais rápido. Quando você desacelera isso, você começa a correr o risco dessa bicicleta cair. E é o que acontece na economia mundial. Tem um ciclo em que existe um fluxo de capitais que está circulando e que está alimentando. Pode parecer contraditório, porque as bolsas no mundo continuam subindo. É porque uma liquidez do crédito privado, ela também migra, porque o mercado é muito intrincado, né? Então, por que você tem 240 trilhões de dólares nesse shadow bank? Que é um mercado de crédito que é criado a despeito do Fed, do fundo do Banco Central americano, que foi criado, como eu sempre explico, no nosso mercado interbancário, você injeta dinheiro no banco, o banco cria moeda, né? Com o acordo de Bretton Woods, foi assim na economia mundial. Todo o déficit comercial que era gerado pelos Estados Unidos e o superávit das economias que está sendo reconstruída era dinheiro e dólar que estava sobrando na economia mundial. E esse dólar virou crédito. Eles começam a criar cada vez mais moeda. Por isso que esse mercado é gigantesco. E esse mercado que é criado com crédito, principalmente crédito privado, por que eu falo que não está na asa do Fed, né? Então, o Japão teve um superávit comercial com a Alemanha. Né? Então, sei lá, 100 bilhões de dólares. Isso não está na alçada do Fed. Aí, com esse superávit comercial que está em bancos japoneses, eles geram crédito em cima desses 100 bilhões, que não necessariamente vai circular na economia americana, vai circular nas corporações na Europa, nas corporações na Ásia. Esse dinheiro começa a ser criado e tem um mercado interbancário gigantesco. Só que esse mercado interbancário gigantesco, ele depende de um fluxo de capitais para alimentar isso. Lembra que eu falei lá do como você precifica uma ação? Mesma coisa, você precifica um ativo de renda fixa, um crédito privado. O fluxo não pode ser interrompido. Ele não pode ser interrompido porque é ele que sustenta o valor daquilo. Então, nosso exemplo simples da ação. Né? Então, eu e você temos uma empresa, abrimos o capital dela e dividimos em 100 ações. Né? Essas 100 ações vão para a bolsa e, digamos, cada ação vale R$1.
todo dia é negociado só 1% dessas ações. Então, se tiver um sócio nosso desses 100, que chegar lá e falar assim, eu vou vender por R$2, e ele achar alguém que compre, em um dia, ele dobrou o preço da nossa empresa. Mas não necessariamente a nossa empresa vale 200 agora, porque se todo mundo tentar vender por R$2, não vai ter quem compra. Então, esse é o capital fictício que o mercado de ações cria. Só que quem compra a ação faz um cálculo, né? A gente estava numa live aqui ontem, né, gente, que teve muitas visualizações e os debatedores falaram duas coisas interessantes, né? O problema é a financiarização. A financiarização permite que a gente tenha essa aberração chamada Donald Trump. E na verdade, justiça seja feita, todos os presidentes que vieram depois, porque o lucro da guerra, o lucro do caos, ele vem muito da especulação que o mercado financeiro traz. Porque a gente vive uma era da economia sem lastro e das criptomoedas e dos bitcoins. Então aumenta-se o grau de especulação e você cria verdadeiras fortunas literalmente do nada. Em cima de uma promessa de alguma coisa que não virá. Faz um cálculo, quanto vale essa empresa do Breno e do Cobori? Vale R$100. Por quê? Porque no ano que vem ele vai dar R$10 de lucro, no ano 2 vai dar 15, no ano o custo de capital dele, sei lá, é 20%, quando a gente faz essa conta, traz a valor presente, R$120. Pô, a empresa vale 120, estão negociando a 100. Então, a ação teria que passar de 1 para 1,20. E aí o mercado negocia isso, compra. Só que para ela valer esse 1,20, a gente tem que realizar esse fluxo que a gente prometeu, né? Que está lá no fluxo de caixa da empresa. E tudo isso está sendo alimentado pelo dinheiro que está entrando no mercado de ações. Por que a guerra gera esse impacto? Porque esse fluxo de caixa ele começa a ficar irreal. Vai ter inflação, vai ter um impacto na cadeia de suprimentos, um impacto no custo da energia. Então, todo aquele lucro que a gente tinha calculado que seria R$10 no ano que vem, não vai ser R$10, vai ser 5, ou vai ser prejuízo. E aí, quando eu refaço a conta e trago a valor presente, não vale mais 120, tem que valer 80. Mas por que as bolsas continuam subindo apesar da guerra? Se essa história que você nos contou. Porque elas lucram com a guerra. O Trevisan fala muito bem dessa questão, né? Que quem ganhou dinheiro com as empreitadas de Israel e com a guerra do Irã agora? O Gerald Kushner, que é o genro do Trump, que tem negócios no Oriente Médio. Então, há um movimento de especuladores com ativos. É complicado explicar isso, gente, porque principalmente aqui a gente está no canal de esquerda, a gente está falando com o povo. Mas eu estou tentando pegar a linguagem codificada do Cobori, que nem é dos caras mais inacessíveis, ele está explicando o beabá do mercado financeiro, mas eles fazem operações sofisticadas de especulação para justificar o injustificável. O Trump não tinha nada o que fazer no Irã. Não tem risco nuclear, o Irã não ia detonar a bomba atômica, mas você cria uma especulação em cima disso. No 11 de setembro, houve o atentado terrorista em Nova York. Eu não nego que foi um atentado terrorista. Mas o que existia também era um interesse do governo americano em fazer tráfico de armas e tinha a privatização das tropas militares nas guerras do Afeganistão e do Iraque. Não era só uma vingança pelo 11 de setembro. Era um negócio. Foi a expansão das companhias privadas militares. Isso é importante para a gente saber nesse debate todo. Imagino que o mercado financeiro conheça. Por que as bolsas continuam subindo? Tem vários especialistas que costumam dizer que o mercado financeiro ele demora a reconhecer a realidade. Ele continua por um tempo na ilusão para depois... Você vê todas as crises, você vê que as ações, mesmo quando as pessoas estão dizendo que está em crise, elas continuam subindo, né? Nenhum gráfico de ações de nenhum ativo é linear. Você vê que ele sobe, desce, mas quando você olha uma tendência a mais longo prazo, ele continua subindo. Só que ele começa a dar sinais antes. O mercado não quer reconhecer isso. Aí ele vai, sobe, aí de repente ele cai. Por isso que a gente brinca, sobe de escada e cai de elevador. Ele continua subindo porque existe um grande interesse de quem está movimentando essa máquina para que ele continue subindo com certo volume, para que esse volume possa permitir quem conhece o jogo sair do negócio antes de cair. Agora, de toda maneira, a guerra é um acelerador da crise. Sim, porque ela gera uma descontinuidade nesse fluxo de capitais que foi estabelecido. Por outro lado, o dinheiro que é injetado no chamado complexo bélico industrial dos Estados Unidos é gigantesco. Sim. O governo norte-americano
de acordo com Então, relatórios gente, 163, tá faltando muito ainda, turma, 9,5. legítimos, estaria gastando de 12 a 15 bilhões de dólares por semana de guerra com o Irã. Esse dinheiro vai, quase todo ele, para o bolso das grandes corporações do complexo bélico-industrial. Isso não permite um novo fluxo na economia, em função do lucro que essas corporações passam a ter com a guerra? É uma das apostas, sempre foi uma das apostas dos Estados Unidos e do complexo militar industrial, porque isso também gera dinheiro. Não é? Se ele não está conseguindo gerar dinheiro na economia normal, real, vamos gerar dinheiro através de guerras. Né? Na verdade, isso não é digamos, não é exclusividade dos Estados Unidos. Né? Que está falando do Arrighi, se você olhar todos os ciclos capitalistas que tiveram e terminaram em guerra, sempre também foi uma aposta. Tanto que os Estados Unidos, acho que eu vi uma notícia que ia pedir para as fábricas da GM, da Ford, se converter para produzir armamento. Né? Então, essas fábricas também vê uma forma agora de manter esse fluxo de capitais dela via Estado americano, e não mais vendendo carro, vendendo geladeira. Vou fabricar arma. Então, o capitalismo ele sempre tem essa aposta de que ele consegue manter esse ciclo funcionando. Porque, no limite, se der errado, eles também ganham. Porque o ciclo, acho que quem falava muito isso era o Marshall Postman, né? Nos ciclos do capitalismo, existe inevitavelmente uma reconcentração de capitais. Então, quem que reconcentra isso? As grandes corporações. Então, eu destruo a maioria das empresas, mas as grandes corporações se tornam maiores ainda, porque os capitais fortes vai lá e compram os capitais débeis via processos de fusões e aquisições. E o mercado se concentra cada vez mais, que é, no final, o grande interesse do capitalista, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!